Salve, salve galerinha! Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é o choque, que é chamado de Change of Character. Lembra que vocês montaram um CHzinho lá na configuração? Seria isso, choque, tá? Ele é o Change of Character, é considerado como mudança de variação, mudança de tendência, mudança de posto, ok? Então, para a gente aprender sobre o choque, sobre liquidez e a continuação do boss, eu vou começar a desenhar aqui para vocês, depois a gente vai ver graficamente, fechou? Vamos lá. Vamos dizer que o mercado está numa tendência de queda, de alta, fazendo topos e fundos, e aí ele começa a fazer subtopos, até que ele dá uma pernada mais alta, e o preço inverte grandemente, vamos dizer, de uma expressão. Eu sempre falo que é uma inversão de expressão, tá, galera? Absurda, faz um reteste e continua pontos mais baixos, tá? E o preço inverteu. O que é o choque, galera? Como a gente tinha falado antes, choque ele é considerado mudança de tendência, mudança de preço, ok? E aí, se a gente estava numa LTA, por exemplo, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês. Se a gente estava numa LTA, por exemplo, a gente nota que o preço vai fazendo topos e fundos, igual a gente marcou lá, né? Topo, fundo, topo, fundo, sempre o externo, lembra? Sempre o externo. Beleza. Até que ele faz um último topo e o preço inverte. Então eu vou até marcar aqui como a gente costumaria marcar, tá? Boss. Eu vou duplicar, vou puxar para cima. Esse topinho, ele foi interno, é igual eu mostrei para vocês, que muita gente marca como um minor boss, que é um topo interno. É como se o preço estivesse capturando liquidez para poder fazer um novo topo. Eu não costumo marcar ele não, galera. Mas depois, mais para frente, a gente vai precisar focar nele, porque ele é o que cria os topos externos. Então depois a gente vai ter que aprender como que é a variação do topo interno, ok? Então vou marcando o boss até que o preço faz o último topão lá, que seria o boss, por exemplo, mas não tem boss, porque ele não foi levado. Então a gente pode demarcar ele como swing, lembra? Só que o que acontece? O preço inverteu e já começou a iniciar uma tendência de queda, certo? Como que a gente pode estar trabalhando nesta inversão de mercado, não só pegando tendência de alta, não só pegando tendência de baixa contínua, como que a gente pode estar operando nesta região da inversão do preço, pegando uma liquidação de valores maiores, ok? Então a gente vai começar a anotar os fundos. Lembra que eu mostrei para vocês que tem um fundinho? É lá no fundinho a gente costuma colocar como liquidez, como se fosse um dinheirinho, e a gente vai marcando os fundos como dinheirinho, e marcando o fundo. O Thiago é um interno aqui, beleza, mas ele está respeitando a tendência de alta, ok? Marca com o dinheirinho, marca com o dinheirinho. E aí tem uma coisa, galera. A partir do momento que ele inverteu o mercado com expressão e rompeu esse fundinho, o primeiro fundo lá do maior topo, o último fundo do maior topo, quando acontece essa inversão, a gente costuma chamar ele de choque, CH, tá? Que é como se fosse a inversão do preço saindo de uma tendência de alta, iniciando uma tendência de baixa, ok? Então aqui aconteceu o choque. Tiago, qual que é a melhor regra do choque? Tá? O preço só inverte, galera, se ele romper o último fundo da tendência de alta. Romper o último fundo, normalmente o preço tem, vou falar um modelo, mas ele tem ele tem um padrão de voltar, retestar pelo menos 50% do movimento ou testar o topo do movimento, aqui em cima também, ok? Para depois ele iniciar uma queda mais brusca, uma queda mais acentuada e tudo mais, ok? Normalmente, eu gosto de demarcar estas regiões do último topo mais elevado como se fosse uma região de atenção, para mim ficar de olho, tá? Vou marcar aqui como FVG, mas é só para vocês ficarem de olho, tá? Uma região para vocês ficarem de olho. Deixa eu até apagar esse FVG aqui para não confundir vocês. Depois vocês vão aprender FVG.
marco essa região porque é uma região que eu gosto de observar. Quando o preço faz o choque, eu sempre observo se nesta região de queda aqui, ó, se nessa região aqui, ó, por exemplo, tinha um candle positivo. Então, como a gente está trabalhando com candles positivos brancos, eu vou pintar ele de branco. Candle positivo, vou colocar aqui um contorninho nele, show de bola. Vou procurar um candle positivo, porque se o mercado está caindo, ele seria candles negativos, certo? Então, ó, faz de conta que isso aqui é um candle negativo, ó. A gente vai lá pro roxo. Imagina que tem um candle positivo. Nesse candle positivo, alinhado com o topo anterior, seria onde a gente começaria a demarcar nossas regiões de operação, que vocês vão aprender mais para frente, que são regiões de order block, ok? Como se opera essa região, Thiago? Quando a gente acha essa variação do choque, essa inversão de mercado, a gente sempre espera que o preço faça um pullback nesta região de alinhamento de topos. Fazendo esta região de alinhamento de topos e mostrando fraqueza, mostrando que tipo assim, ó, cheguei na região, fraquejei, deixei um mega pavio aqui, mostrando que o preço tocou na região, mas não conseguiu dar continuidade no preço. O que eu vou fazer? Já tocou. Imagina que ele já tocou nessa região, é como se fosse esse pullback aqui, ó, tá? Tocou nessa região, qual que é o próximo passo a se fazer? É esperar esse candle fechar nesta região, ok? E a gente vai dar continuidade buscando como alvo todas essas liquidez oposta, todo esse dinheirinho oposto. Então eu posso colocar, se aqui, ó, ele já liquidou, por exemplo, eu vou colocar meu alvo aqui, ó, ponto 2, ponto 3, que são pontos de alvo que o preço pode vir buscar, ok? Deixa eu pintar aqui de roxo para não ficar bagunçado. Aí vocês vão entender, ó. Então, toda vez que o preço fizer essa inversão de mercado, que ele vir retestar essa região de alinhamento desses topos, fraquejar nessa situação e já querer inverter pontos mais baixos, eu posso pegar tanto uma venda no rompimento, como se esse pavio foi mais alto, por exemplo, e eu já comecei a notar pavio, vamos dizer que esse pavio foi grande, mas não foi tanto. Faz de conta que o preço veio aqui, ó. Se ele já deixou pavio e fechou, eu já posso testar uma venda a partir daqui, ok? Thiago, como que eu vou fazer essa venda? Você pode vender no bloco, você pode vender no fechamento do candle, só que qual que é a ideia, qual que é a estatística? Você vai colocar o seu stop acima do último topo, porque se ele já está mostrando fraqueza nesta região, você vai buscar pelo menos um trade de 1 para 1, e aí que entra alguns pontos. Aqui a gente está vendo, analisando o gráfico de 1 hora, porém você tem que entender que todo o tempo gráfico, esse mesmo cenário vai acontecer inúmeras vezes. Esse mesmo cenário acontecendo inúmeras vezes, o que acontece? Você pode diminuir o seu risco diminuindo time frames. Então imagina que você está no 4 horas, aí você começou a ver uma fraqueza, um alinhamento de choque, aí você vai lá no 15 minutos, viu uma fraqueza, um alinhamento de choque, no 5, no 1, daqui a pouco seu risco retorno vai estar isso aqui, ó. Você vai estar arriscando um pouquinho de nada, uma entrada, por exemplo, aqui, buscando um lucro macro, ok? Vou apagar esses desenhos aqui, mas era só para vocês terem uma ideia da lógica. Então, qual que é a lógica? Toda vez que o preço inverter, tá? Bruscamente, quando eu falo bruscamente, com expressão, é candles barras cheias, barras fortes, sabe? Sem ser pavio. Quando toda vez que ele inverter no último fundo, ele caracterizou um choque, ok? Qual que é a lógica nossa? A gente vai esperar o preço voltar, retestar o alinhamento do topo anterior, onde haja um candle positivo. Eu vou mostrar isso para vocês graficamente, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? E eu vou mandar uma apostila para vocês também, com tudo isso desenhado, com print, com tudo. Então, vai ter uma apostilinha para vocês verem. E aí, quando ele fizer esse alinhamento e começar a fraquejar, a gente vai buscar as próximas zonas de liquidez como alvo.
porque como vocês viram anteriormente, o preço sempre volta a fechar, ok? Então, se ele não conseguiu levar um topo mais alto, ele fez um swing, e aí ele inicia uma tendência de queda, ok? Vou deixar vocês com essa aula desse desenho para que vocês vejam, revejam, pausem, voltem a trabalhar essa visão, igual a gente fez anteriormente, para depois a gente cair para a marcação, tá? Então, na próxima aula, inicia a marcação já, e aí vocês vão verem como faz sentido essa questão, como que faz essa validação de forma correta, ok?